Olá, meus irmãos, bem-vindo à ilha de Patmos. Olá, meus irmãos, bem-vindo à ilha de Patmos. Veja bem, já venho um bom tempo planejando, desde 2010 eu venho planejando vir nessa ilha. Não só aqui, como eu já fui em Tessalonicenses, na Tessalônica, para onde nosso irmão, o apóstolo Paulo, ou Shaul, como as pessoas chamam ele, mandou carta para os Tessalonicenses. Já estive lá. Atenas, Coríntios e Gálatas. Vou mostrar foto do que eu vi nessa cidade para vocês. Vou mostrar como ela está hoje e qual é o sistema religioso que domina essas cidades. Você vai se surpreender com o que vocês vão ver. Mas hoje eu quero falar uma coisa sobre uma polêmica que já está há muito tempo na internet. Sobre o casamento em que o nosso Messias foi, se ele transformou a água em vinho alcoólico ou no suco de uva. Primeiro que a palavra suco de uva não existia na época. Isso é fato, não existia. Tudo que se espremia, tirava a polpa da uva, se chamava vinho da uva. Esse é o primeiro fato. Mas talvez muitas pessoas ainda dizem, não, que ele deu vinho porque as pessoas queriam. Muito bem, eu vou tentar explicar para vocês, vou fazer uma demonstração e vou dar um exemplo para vocês de um casamento. Vamos supor que você vai a um casamento. Quando você vai a um casamento, geralmente tem pessoas de todas as religiões misturadas. Tanto católico, evangélicos, espíritas. E talvez muçulmanos e judeus no meio. Imagine você nesse lugar. Você chega nesse lugar, esse povo naquela época, não existia internet, computador, não existia nada. A única coisa que eles sabiam falar era de religião. Pois bem, vou dar um exemplo para vocês. Vamos fazer um exemplo de hoje e vamos fazer um exemplo de um casamento daquela época, mas nos dias de hoje, para você entender o que aconteceu naquela época. Porque muita gente vem falando o que não sabe e que não entende. Porque se entendesse realmente as Escrituras, e entendesse o nosso Pai e o nosso Messias, não falaria tanta asneira. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, para que vocês parem de falar, parar de falar asneiras na internet para confundir ainda mais nossos irmãos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente vai montar um casamento. Numa chácara, ou numa fazenda, ou num sítio, em qualquer lugar. Você vai fazer assim, você vai pegar 50 católicos, 50 evangélicos e 50 espíritos. 50 católicos, 50 evangélicos e 50 espíritas. Não vai ter internet, não vai ter televisão, não vai ter nada. Nesse casamento você vai colocar uma quantidade de vinho. Vamos supor, 150 pessoas, 2 litros de vinho a 3 litros de vinho para cada pessoa. A festa começa às 11 da manhã, casamento à tarde, festa, comida, 11 horas da manhã. Pois bem, 2 litros de vinho para cada pessoa, 300 litros de vinho, 150 pessoas. 50 católicas, 50 evangélicas e 50 espíritas. Agora vamos montar a história do passado hoje. Naquela época, todo cidadão andava com uma faca na cintura. Pois bem, toda hora que você chegar uma pessoa nessa festa que você vai fazer, numa fazenda, numa chácara, num sítio, você vai dar uma faca para essa pessoa. Ela vai entrar na fazenda, vai dar uma faca para ela e vai deixar ela beber vinho à vontade. Isso são 11 horas da manhã. Pois bem, chegando 4 horas da tarde, você chega com sua mãe, seus amigos, nessa festa. Na hora que você chega nessa festa, você já vê que não tem mais vinho. Sua mãe chega em você, filho, não tem mais vinho. Ponto. Note que dessa parte para cá está nas Escrituras. E o depois? Note que alguma coisa foi modificada nisso para as pessoas falar do nosso Messias. Pense bem, o que Maria, ou Miriam, a mãe do Messias, poderia ter dito para ele, para o nosso Messias, preste bem atenção. Olha, acabou o vinho, tá todo mundo bêbado aqui.
Esses homens são perigosos. Tá todo mundo misturado aí, ó. Fariseu, saduceu e espírita. Esses homens vão acabar se matando, filho. Ó, acabou o vinho. Faz alguma coisa. Nosso Messias, com certeza, parou e pensou: poxa, nem cheguei, já não tem vinho, e o povo tá nessa situação. Todo mundo bêbado, arrumando confusão. Provavelmente estava tendo confusão, nego fazendo aquelas bobagens enquanto uma pessoa bebe. Nosso Messias olha e vê aquilo e fala: ô povo que não muda. Não muda. E aí, nosso Messias olha essa situação, pensa: parou, vamos voltar na chácara que a gente montou para fazer uma festa. 50 católicos, 50 evangélicos e 50 espírita. Você deu vinho, 300 litros de vinho, 150 pessoas, tomaram tudo. 4 horas da tarde você chega lá, com a sua família. Você vê os caras dançando, fazendo um monte de bobagem, discutindo um com o outro com religião, as pessoas afiando a faca na pedra, as mulheres afiando as unhas nas pedras. Só um motivo para ter uma treta ali e sair morte para todo lado. Pois bem, sua mãe chega para você e fala: filho, olha a situação desse povo. Acabou o vinho. E agora? Que a festa nem acabou ainda. O que a gente faz? Vai dar mais vinho para eles? Para eles ficarem mais bêbados e acabar se matando? Ué, é o que vocês dizem. Quando você diz que o Messias transformou água em vinho alcoólico, você está dizendo que ele deu bebida alcoólica para o povo se matar. E você vê que nas escrituras não diz que teve nenhuma briga lá. E provavelmente quando ele chegou nesse dia, a situação devia estar muito grave lá. E o que ele fez? O que ele fez? Agora voltemos à fazenda, a chácara que nós montamos. Se você chegar numa chácara, colocar 50 católicos, 50 espíritas e 50 evangélicos, der bebida à vontade para eles, e quando acabar você der mais, no final sai morte, sai briga. Você pode ter certeza que, ó, vai ter um genocídio nesse lugar. Agora pense, você acha que o nosso Messias, o nosso rei, que está lá em cima, sentado à direita do nosso Pai, ia dar bebida alcoólica para as pessoas? Deixem de ser hipócritas. Pensem em espírito, não em carne. Quando você pensa na carne, você age com a carne, e a carne é contra o espírito. Quando o nosso Messias chegou lá e a mãe dele falou: filho, tá todo mundo bêbado aqui, vai ter uma briga que vai acabar saindo morte para todo lado. O nosso Messias automaticamente, consciente do que estava fazendo, o que ele fez? Pegou e transformou a água em suco de uva. Hoje suco de uva, mas vinho da uva puro, que eles nunca tinham sentido antes. E na hora que ele fez, e as pessoas começaram a provar, automaticamente, o alcoolismo das pessoas passou. Acabou. As pessoas estavam todas alcoolizadas, provavelmente quando tomaram esse vinho, como o Messias fez, transformou a água em vinho, que era suco de uva, suco mesmo natural, a polpa da uva. Na hora que o povo tomou aquele suco, feito pela mão do nosso Messias. Presta bem atenção, foi ele que fez. Quando ele fez isso, ele não fez para deixar o povo bêbado, ficar dançando, arrancando a roupa, fazendo um monte de besteira. Não, ele fez isso para que as pessoas bebessem e o alcoolismo, que estava todo mundo meio louco naquele momento, devia estar todo mundo meio louco, porque se você chegou numa festa de casamento, não tem mais bebida alcoólica, não tem mais vinho, meu, se todo mundo bebeu, todo mundo tá bêbado. E sua mãe chega para você: filho, a coisa aqui tá perigosa, tá todo mundo bêbado aqui. Se a gente ficar aqui vai sair briga, vai sair morte. Nosso Messias consciente, nosso rei consciente, vai, manda encher os galões de água e ele vai e transforma em suco. Aí eles começam a dar, todas as pessoas começam a beber e não acreditam, porque eles nunca deviam ter tomado um suco daquele, uma polpa de uva daquela. E automaticamente que tomava, as pessoas deveriam perder a embriaguez para não ter uma briga e ter um assassinato lá, uma briga, discussão. Porque naquela época só tinha duas coisas para falar: Roma ou religião. Naquela época Roma não era religião ainda. Veio de ser muito depois. Não era religião. Então os fariseus acusavam os saduceus acusavam os seguidores de Baal, que eram os espíritas, e dava essa confusão. E todo mundo numa festa, todo mundo bebendo. Nosso Messias chega com a sua mãe, e a mãe dele chega para ele: filho, acabou o vinho. Olha a situação desse povo.
que nós vamos fazer? Se eles comprar mais vinho e der para eles, esses caras vão se matar. Nosso Messias para, pensa, faz o suco, a polpa da uva pura, tocado com a mão dele. Se com a mão dele ele curou muitos enfermos, fez muitos cegos enxergar, muitas pessoas paralíticas andar. Imagina quando ele tocou com a mão na água e fez suco de uva, virar o suco de uva. O poder que teve aquele suco na pessoa? Você acha que não era capaz ele dar as pessoas beber e tirar a embriaguez deles? As pessoas deixavam de ficar bêbadas ali, loucas, ficavam insãs. Porque nosso Messias vai numa festa, se tem uma assassina lá, começa um matar o outro, discutir com o outro lá, com o nosso Messias lá no meio, imagina o que estaria nas escrituras hoje. Alguém chamaria ele do Messias? Ia falar, nossa, olha lá, o Messias foram lá e viu as pessoas bêbadas e deu mais pinga para eles. Aí depois, por causa dele, ele deu pinga para as pessoas, saiu um monte de morte. Seus hipócritas, enxerga, pensa no que vocês estão falando. Analisa. Infelizmente é melhor eu falar isso para vocês agora do que um dia você estiver frente a frente com ele e ele olhar na sua cara e falar assim para você: eu dei bebida alcoólica para as pessoas? Quem é você para falar isso de mim? Você não estava lá na situação. Pô, se ele já explicou bem claro, ó, cheguei na festa, acabou o vinho. Poxa, meu, se acabou o vinho é que estava todo mundo bêbado. E se ele desse mais vinho para as pessoas vinham discutir e se matar lá. E aí as pessoas iam se matar e eu escrever, ó, o Messias vem aqui, o suposto Messias, que ninguém acreditava nele, poucas pessoas acreditavam. Ó, o suposto Messias veio na festa de casamento, tava todo mundo bêbado, transformou água em vinho e deu mais bebida alcoólica pro povo e o povo começou a brigar e se matar. A culpa seria de quem? A culpa seria de quem se ele fizesse isso? Se ele desse vinho para as pessoas e as pessoas brigassem e se matassem, o pecado seria de quem? Das pessoas? Não, o pecado seria dele. Porque foi ele que deu. A mesma coisa a você. Se você montar um casamento lá numa chácara, 50 católicos, 50 evangélicos, 50 espíritas, cada um com uma faca na cintura, que o povo naquela época era louco, andava com faca na cintura. Qualquer coisa eles passavam a faca no outro. Agora vai falar que eu estou mentindo? Vê? Eles andavam sempre com faca na cintura. Aí imagina, numa festa de casamento, todo mundo bêbado, discutindo sobre religião, e o bicho pegando, aí o Messias chega, olha todo mundo bêbado. A primeira fala com ele é a mãe, ó, filho, acabou a pinga, a vinho deles aí, ó, tá todo mundo bêbado. Porque se você chega numa festa, acabou o vinho, porque tá todo mundo bêbado. Tava todo mundo louco lá. O Messias olha e fala, ó, raça de víboras mesmo, meu. Como é difícil esse povo. Eu nem cheguei na festa, já não tem mais vinho, tá todo bêbado já. Devia ser de tarde ainda, devia ser de tarde. Tava todo mundo bêbado. E aí, ele vem, nosso Messias sábio, porque ele sabe todas as coisas, ele sabia que hoje, muita gente já está falando que ele deu bebida alcoólica para as pessoas. E aí, o que acontece? Se tivesse morte naquela época, todo mundo ia jogar a culpa nele, e o pecado seria dele, porque ele deu. Como muitos dizem, eles queriam bebida alcoólica, mas o Messias foi muito sábio. Ele fez uma coisa que eles nunca tinham tomado antes. Da mesma forma que ele tocava no óleo das pessoas, as pessoas voltavam a enxergar, tocava no corpo das pessoas, as pessoas começavam a andar, a mesma coisa ele fez naquela água, ele fez alguma coisa ali muito forte, que quando as pessoas beberam, esquecia de tudo, nem lembrava mais que estava bêbado, nem lembrava que estava no casamento, porque eles nunca tinham tomado uma